fiel, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos em direção ao homem de Deus que vai a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Tem uma palavra para o seu coração. Você não vai sair daqui vazio. Deus vai trabalhar na sua vida nessa noite. E a bênção que Ele tem para você será extensiva para toda a sua casa. Fique ligado no trono da graça, que Deus tem algo especial para revelar nessa noite. Estenda as suas mãos e oremos. Pai, em nome de Jesus. Teu filho Abinael, Senhor, homem escolhido por Ti para uma obra grandiosíssima nessa terra. Queremos, Senhor, invocar o Teu nome para que Tu o use de forma sobrenatural, de forma extraordinária. Nossos corações sejam fortalecidos, edificados, curados, transformados, Senhor, pelo poder que emana do céu por intermédio da boca do profeta. Queremos, Senhor, que a Tua graça inunde este lugar ainda mais e que o Teu nome seja glorificado desde agora e para sempre. Amém. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pedir licença para tirar essa máscara aqui. Irmãos, eu estou feliz nessa noite, mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. E eu já posso dizer que estou vivendo em um ambiente de glória, né? Aleluia. Desde o momento que nós chegamos aqui, nós já podemos sentir a presença de Deus. Glória a Deus. E quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você é um vencedor, você é uma vencedora. Só de ter chegado aqui, de estarmos em comunhão, e podermos adorar o nosso Deus com liberdade. Então, se você veio nessa noite com expectativa em Deus, tenha certeza que Deus vai surpreender você nessa noite, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler inicialmente alguns versículos aqui em Hebreus. Em seguida nós vamos para um outro texto, segundo o Espírito Santo nos conduzir. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler versículos 17, 18 e 19. É necessário que nesse momento da palavra as nossas atenções estejam voltadas diretamente à palavra de Deus. Eu sei que nesse momento há muita distração, eu sei que nesse momento o inimigo trabalha para que a palavra não entre no nosso coração. Mas eu tenho sido incomodado por Deus durante algum tempo nesse texto. E eu quero passar para vocês um pouco daquilo que Deus tem falado para mim. Hebreus capítulo 11, versículo 17 diz assim: Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, e aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo, até mesmo dentre os mortos, e então também, figuradamente, ele o recebeu. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, para mim, muito especial. Como eu disse para vocês, o Senhor tem me incomodado muito em relação à vida desse homem de Deus chamado Abraão, consequentemente a vida do seu filho Isaque também. É interessante que
eu comecei a perceber que às vezes eu estou conversando com a minha namorada e vira e volta eu falo sobre Abraão. E ela vira para mim e fala assim: você já parece com Abraão, de tanto que você fala de Abraão. Mas é porque Deus tem me incomodado muito. E eu comecei a ler esse texto, nós começamos esse texto nessa noite, para a gente refletir um pouco sobre esse momento na vida de Abraão. Nós lemos aqui que Deus, ele solicitou que Abraão oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício. O interessante na vida do servo de Deus Abraão é que ele era um homem que, em dado momento na história, foi chamado como um amigo de Deus, dada a intimidade que ele tinha para com Deus. Nós conhecemos a história de Abraão, que Abraão, ele foi chamado no meio de uma família pagã, uma família que adorava a deuses. E a Bíblia diz, no capítulo 12 do livro de Gênesis, que Deus aparece a Abraão e diz: sai do meio da tua parentela, do meio da tua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão saiu em resposta àquilo que Deus havia pedido para a vida dele. Ou seja, ele saiu para uma vida de peregrinação, mas ele saiu por fé. Imagine o que é você receber de Deus esse comunicado. Sai do meio da sua família, deixa tudo que você tem, deixa aí aquilo que formou o seu caráter, deixa os seus parentes, deixa os seus amigos e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O detalhe é que Abraão não tinha conhecimento de que terra era essa, mas Abraão, em resposta àquilo que Deus havia dito para ele, Abraão assim fez. E a Bíblia diz que nessa promessa de Deus a Abraão, Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma multidão de nações. Interessante, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele era um homem já avançado em idade. Inclusive em Hebreus, capítulo 9, se não me engano, vai dizer que Abraão, o termo que usa ali era amortecido, quase morto. Ou seja, ele traz essa reflexão em relação ao costume dos homens em relação a ter filhos. Ou seja, Abraão já não tinha mais a jovialidade para ter um filho. Mas Deus prometeu a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E assim Abraão fez. E você será pai de uma grande nação. O Senhor chegou em determinado momento a colocar Abraão diante das incontáveis estrelas. Deus disse para ele: Abraão, você pode contar as estrelas? Porque se você não pode contar, assim também será a tua descendência na face da terra. Deus também se refere à areia do mar. Pergunta para ele: você pode contar os grãos de areia que há na praia? Porque se você pode contar, ou se você não pode, assim também será a tua descendência nessa terra. Mas eu quero me ater a um outro texto também. Acompanhe comigo, por favor, em Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos que vão nortear aquilo que Deus tem para falar nessa noite. Perceba que no texto que nós lemos, a palavra diz que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Gênesis capítulo 17, mais vamos dizer. Diz assim no versículo 1: e quando Abraão era de idade avançada de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abraão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. Olha o detalhe aqui nesse texto. A Bíblia diz que Abraão era de 99 anos. E Deus se apresenta a Abraão como: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Abraão, ele teve esse comunicado de Deus, de que o Deus ao qual ele servia era um Deus que fazia coisas impossíveis. Ou seja, Deus estava dizendo para Abraão: eu sou um Deus onipotente, eu tenho todo o poder, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer qualquer milagre, eu sou o Deus todo-poderoso, ou seja, eu sou o El Shaddai. Então, nesse momento da história de Abraão, ele passa a conhecer Deus como um Deus todo-poderoso. Mas o detalhe, ele já conhecia Deus por algumas coisas que haviam acontecido. Na sua trajetória, o Senhor estava guardando em todo o tempo. Mas aqui o Senhor faz questão de frisar: eu sou Deus todo-poderoso. Mas Deus diz também para Abraão: anda diante de mim e ser perfeito. Louvado seja Deus. Deus estava dando uma condição para que a promessa que Deus estava fazendo para Abraão se cumprisse. Qual era a condição? Anda na minha presença e ser perfeito. Agora eu pergunto para você: pode um homem comum, um homem mortal, ser perfeito? Se você me responder que não, eu vou te perguntar nessa noite: por que então Deus exigiu que Abraão fosse perfeito? Se na nossa lógica, na nossa mente, um homem comum não pode ser perfeito, por que Deus exigiu que Abraão ser perfeito? O detalhe, nós conhecemos a história de Abraão. Se formos analisar em termos comuns aquilo que Abraão viveu, Abraão de fato não era um homem perfeito, porque ele era comum, ele era humano, ele era sujeito às falhas. A gente vai perceber em determinado momento na história em que Abraão, ele simplesmente as pessoas da sua casa, ele mentiu sobre a sua esposa, dizendo que ele era irmão. Na verdade, ele era meio irmão da sua esposa. Mas a Bíblia diz que ele mentiu para livrar a sua própria vida. Então, como pode Deus? Nós podemos ver de algumas maneiras como Deus exige que o homem seja perfeito diante dele, mas especificamente no Velho Testamento está relacionado com o homem responder a quem Deus é de fato e responder aquilo que Deus está pedindo. Ou seja, eu sou perfeito diante de Deus quando eu respondo a Ele como Todo-Poderoso, ou seja, como Ele é em essência, e quando eu respondo também aquilo que Ele me pede. Mas o detalhe na vida de Abraão é que em outro momento da história, Abraão já havia recebido a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Mas Abraão então questionou a Deus: Senhor, porventura então será um dos meus servos que irá simplesmente fazer com que a minha descendência dure aqui na terra? E Deus falou com ele: não, Abraão, esse filho vai sair de você e da sua esposa. Aleluia. Mas o detalhe na história, que a Bíblia vai dizer que inclusive Abraão, em determinado momento também, Abraão se coloca como intercessor em relação às pessoas ali de Sodoma e Gomorra. Perceba qual era o Deus que Abraão conhecia. A Bíblia diz que naquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, o pecado era tão grande que Deus precisou intervir naquela cidade com fogo. Deus precisou destruir aquelas duas cidades com fogo. Mas antes que aquelas duas cidades fossem destruídas, a Bíblia diz que Abraão se colocou como intercessor para que Deus não destruísse aquelas pessoas e aquelas cidades. Mas a Bíblia diz que todas as provas que Abraão fez com Deus não foi suficiente, porque ele começou com um número de pessoas e Deus perguntou: então, se houver tantos justos, eu não destruirei. Mas irmãos, ele fez diversas provas com Deus e não foi suficiente. O pecado daquela cidade, aquelas duas cidades, era tão grande que Deus resolveu destruir aquelas cidades com fogo. Nós estamos vivendo dias onde a palavra diz que nós devemos resplandecer como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Então esse era o caráter de Abraão, um homem também que se levantou em dado momento como intercessor. Um homem que sabia qual era o Deus que ele servia. E um detalhe importante na história de Abraão é que Abraão conhecia
o Deus que ele servia, de maneira que o altar de sacrifício não faltava na vida de Abraão. E eu quero frisar isso aqui, porque vai ser importante para nós entendermos aquilo que Deus tem para falar nessa noite. Geralmente, quando se levanta ou se levantava um altar, era em sinal de adoração a Deus por aquilo que Deus havia feito, ou simplesmente em sinal de reverência por aquilo que Deus é. Mas o detalhe na vida de Abraão é que antes de Deus pedir que Isaac fosse oferecido em sacrifício, a Bíblia diz que a sua esposa Sara, vendo que o tempo havia passado em relação à promessa que Deus havia dito, ela simplesmente propôs para Abraão, disse: Abraão, se deita com a minha criada Agar, e assim, através de você, haverá uma descendência conforme Deus prometeu. E aqui vai algo importante que Deus falou comigo, e Ele tem me incomodado bastante em relação a isso. Toda vez que você decide fazer alguma coisa para Deus, mas está contra a vontade de Deus, você está errando. Eu vou lhe explicar isso. A Bíblia vai dizer que o rei Saul, ele estava diante de uma grande batalha, e ele estava esperando que o profeta Samuel chegasse para fazer o sacrifício, para saber de Deus a resposta sobre aquela batalha. E ele, observando que Samuel havia demorado naquela batalha, a Bíblia diz que ele resolveu oferecer um sacrifício a Deus. E ele fez exatamente como os sacerdotes faziam. Ele cumpriu a risca como os sacerdotes faziam. Mas ele não era sacerdote, não era ele que deveria ofertar a Deus. Não era ele que deveria sacrificar a Deus. E aí a Bíblia diz que quando o profeta chega diante dele, o profeta pergunta: o que foi que você fez? Você não deveria fazer isso porque você desobedeceu a Deus. Você não é sacerdote. E ele tentou argumentar, tentou questionar. E aí foi sentenciado para ele: olha, porque você desobedeceu a Deus, o trono foi tirado de ti, e agora Deus escolheu um homem segundo o coração dele para ser o rei. Toda vez que você decide fazer alguma coisa para Deus, julgando que é para Deus, mas está contra a vontade de Deus, você está errando. E isso terá para você consequências gravíssimas. A Bíblia também vai relatar sobre um rei chamado Uzias, que igualmente como Saul, entrou no lugar de sacrifício e resolveu ofertar a Deus, e também cumpriu à risca o sacrifício. Mas a palavra do Senhor diz que na mesma hora, irmãos, na mesma hora, aquele homem ficou com uma enfermidade no seu corpo, a lepra. E a Bíblia diz que aquela enfermidade o acompanhou todos os dias da sua vida, de maneira que ele morreu com aquela enfermidade. A Bíblia vai dizer também que o apóstolo Pedro, quando Jesus estava no jardim do Getsemane, Jesus foi traído. E Pedro, em resposta àquilo, por ser impossível, ele resolveu tirar a sua espada e cortar a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus, simplesmente evidenciando o seu caráter como Deus, pegou aquela orelha, colocou no lugar de novo e repreendeu a Pedro e disse: olha, eu, se quisesse, eu tenho legiões de anjos ao meu favor, se eu quisesse eu daria uma ordem, e eles iriam ao meu encontro, eles iriam me socorrer. Ele foi repreendido duramente por Jesus naquele momento. Então, fazer alguma coisa para Deus, fora da vontade de Deus, é um grande erro. É um dos maiores fracassos que o ser humano pode fazer. É fazer alguma coisa julgando que é para Deus, contra a vontade de Deus. Abraão também fez isso em relação à vida de Ismael, o seu filho com aquela escrava. A promessa de Deus para a vida de Abraão era através de Isaac, o seu filho. Mas Abraão resolveu como se fosse dar uma ajuda para Deus. Como se o Deus Todo-Poderoso necessitasse de uma ajuda. Quando Deus se apresentou para Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, responde a mim com obediência. O problema da humanidade é responder a Deus com indiferença e desobediência.
Se você tem um chamado de Deus, você precisa responder esse chamado com obediência e não com desobediência. Louvado seja Deus. Abraão resolveu então, com aquele filho, tentar ajudar a Deus. Mas a palavra diz, irmãos, e nós conhecemos também pela história, e eu não vou me ater muito a esse período da vida de Abraão, sobre a questão de Isaac, porque a palavra do Senhor diz, e nós conhecemos, que através desse filho Ismael, muitos conflitos nasceram, inclusive até hoje, lá na terra da Palestina, há um conflito entre os descendentes de Abraão e os descendentes de Isaac. Até hoje. Entre Ismael e Isaac. A questão é interessante aqui. Porém, Deus, no capítulo 22, ele chega para Abraão e diz assim a palavra do Senhor: e Deus provou Abraão e disse a Abraão para Deus: eis-me aqui. E Deus disse: toma agora o teu filho único, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Detalhe importante: na vida de Abraão não faltava altar. Abraão sabia o que era ofertar a Deus. Mas nesse momento Deus diz: oferta o teu único filho. Mas quantos filhos Abraão tinha naquele momento? Ismael já era nascido. Segundo a tradição, Ismael já tinha cerca de 14 anos. Ismael já era nascido, era o primeiro filho de Abraão. Mas Deus diz: oferta o teu único filho, o filho ao qual você ama. Por que Deus diz isso para Abraão? E por que Deus propõe isso para Abraão? Oferta o teu filho. Irmãos, os sacrifícios eram ofertados a Deus, mas em nenhum momento da história Deus havia pedido, exigido sacrifício humano. Deus inclusive recriminava os povos pagãos que faziam tal coisa. Mas por que agora Deus exige de Abraão que oferte o teu único filho? Mas o detalhe da história é que quando ele coloca aqui que Abraão era o único, que Isaac era o único filho de Abraão, o filho ao qual você ama, Deus estava dizendo para Abraão: eu sei o sentimento que você tem para com essa criança. No livro Deuses Falsos de Timothy Keller, ele relata um pouco como a gente consegue identificar alguns ídolos na nossa vida. Os ídolos, eles têm a capacidade de nos controlar, de maneira que a gente gasta os nossos recursos, a gente gasta o nosso tempo, e a gente gasta a nossa devoção em função daquele ídolo. Deus precisou intervir na vida de Abraão por amor ao próprio Abraão. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, o seu unigênito, por amor a Abraão, para que Abraão não se perdesse na promessa. Porque Abraão estava colocando a sua esperança no instrumento da promessa e não no Deus da promessa. E a Bíblia diz que foi exigido de Abraão: oferta o teu único filho. Aleluia. Na minha vida, eu consegui identificar alguns ídolos. Algumas coisas que tomavam o meu tempo. Algumas coisas que tomavam o meu recurso. Algumas coisas que eu estava colocando no lugar de Deus. E o questionamento de Deus para você nessa noite é: o que é que você tem colocado no lugar de Deus? Está roubando o teu tempo. Está roubando a tua reverência a Deus. Foi por isso que Deus pediu que Abraão ofertasse Isaque em sacrifício, por amor a Abraão, para que Abraão não se perdesse na promessa. Abraão tinha uma promessa, e ele sabia que o Deus ao qual ele servia era o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Irmãos, ele sabia que Abraão era o Todo-Poderoso, primeiro naquilo que Deus falou para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas ele também conheceu o Deus Todo-Poderoso quando aquele menino nasceu e ele já era de idade avançada. Louvado seja Deus. Imagina o que é para Abraão olhar para um menino crescendo em resposta àquilo que Deus havia dito, havia prometido.
Ele sabia que Deus era poderoso para fazer o impossível se tornar possível. Aleluia. É esse o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus das causas impossíveis. Aleluia, glória a Deus. Mas aquilo que seria um instrumento para a promessa se cumprir, Deus exigiu de Abraão. Assim como Deus exigiu que Abraão ofertasse aquele menino, Deus também exige que nós ofertamos os nossos Isaques diante dele. Abraão conhecia o que era ofertar a Deus, conhecia o que era um sacrifício. Mas Abraão sempre ofertou animais. Abraão sempre ofertou aquilo que ele teria de novo. Porque se ele escolhesse dentre o rebanho um animal, por certo, em outra oportunidade teria um outro animal. Mas agora Deus pediu o único filho que Abraão tinha. O único filho ao qual ele amava, a qual ele estava colocando a sua esperança. E aí a Bíblia diz que em resposta àquilo que Deus pediu para Abraão, o que foi que Abraão fez? Ele se levantou cedo na outra manhã, selou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, tomou o seu filho Isaque, cortou a lenha para a oferta queimada, levantou-se e foi para o lugar que Deus dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. Olha, Abraão respondeu a Deus com obediência. Abraão respondeu a Deus com os seus esforços. Ele diz que ele cortou a lenha. Ele levantou cedo, cortou a lenha, tomou o seu servo, tomou o seu filho e foi para o lugar que Deus havia dito. E ele gastou 3 dias para chegar naquele lugar. Pela localização, e a gente vê também em alguns comentários bíblicos, de que Abraão, ele passeou pela terra que Deus estava dizendo, essa será a terra da tua descendência. Ele precisou andar 3 dias naquela terra, mas sabendo que ele ia ofertar o instrumento que seria para que aquele milagre se cumprisse. Ele precisou, irmãos, viver por fé durante mais 3 dias. E a gente vê pelo texto que Abraão, ele disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Louvado seja Deus, aleluia. Olha como Abraão respondeu aqui. Abraão respondeu a Deus com fé. É verdade. Abraão disse para os seus servos, vocês agora vão ficar aqui, somente eu e o menino vamos ao lugar, e nós voltaremos. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Deus não havia pedido que o menino fosse sacrificado. Por que então Abraão disse, nós voltaremos? Porque Abraão sabia o Deus que ele conhecia. Ele sabia que o Deus que prometeu a ele era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Talvez você chegou aqui nessa noite, dadas as circunstâncias que acontecem na sua vida, sem entender. Talvez para Abraão, aquele pedido foi algo que ele não compreendesse. Oferta o teu único filho. Talvez algumas coisas ocorrem na sua vida e você não entende. Deus está dizendo para você, olha, responde com fé aquilo que eu estou te dizendo, aquilo que eu estou te mostrando. Responde com fé. E aí a palavra do Senhor diz, irmãos, que ele pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaque, o seu filho. Isso denota que Isaque tinha alguma força. Segundo os estudiosos, Isaque nesse momento tinha cerca de 20 anos de idade. E a Bíblia diz que ele colocou ali sobre Isaque, o seu filho, tomou o fogo na sua mão e a faca na outra, e foram os 2 juntos naquele lugar. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, aqui estou, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Louvado seja Deus, aleluia. Eu consigo também compreender nesse texto que Abraão era um pai que ensinava o seu filho o que era adorar a Deus, o que era sacrifício. Por quê? Porque Isaque perguntou, ele sabia quais eram os elementos para o sacrifício. Meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Louvado seja Deus. Isaque então sabia o que era também sacrificar a Deus. Mas o detalhe no texto, irmãos, é que quando ele chama Abraão, ele diz, eis-me aqui, dá-se a ideia então de que eles estavam por algum período de distância. Eles estavam calados, e Abraão, por certo, estava pensando,
naquilo que iria ocorrer. Ele iria sacrificar o seu único filho, o filho ao qual ele amava. Ele estava calado naquele momento, mas o seu filho rompe aquele silêncio com aquela pergunta: meu pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Abraão olha para Isaac e diz: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento da história, Abraão introduz a Deus como Jeová Jireh, o Deus que provê. Aleluia. Glória a Deus. Quando você conhece o Deus Todo-Poderoso e você responde a Ele com obediência, Ele se manifesta a você com provisão. Aleluia. Foi para isso que Deus trouxe você aqui nessa noite. Ele está dizendo para você que mesmo diante de uma grande pandemia, mesmo diante de grandes incertezas, se você conhece o Deus Todo-Poderoso e você responde a Ele com obediência, Ele vai se manifestar na sua vida com provisão. Abraão respondeu para Isaac: Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que chegaram naquele lugar. Abraão construiu um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou o seu filho Isaque e o pôs no altar sobre a lenha. Nesse momento da história, aquele menino Isaque, ele representa também o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque a Bíblia não diz que Isaque, ele ofereceu resistência. A Bíblia diz que ele aceitou também ser amarrado ali. Ele sabia que aquilo era uma ordem de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que quando aquele menino estava ali naquele lugar, aquele menino representava a esperança de Abraão. Aquele menino representava tudo a qual Abraão lutou durante tantos anos. E agora aquele menino teria a sua vida ceifada. Abraão pega aquela faca e faz menção para sacrificar o seu filho. E eu quero refletir com você nessa noite. Se você sendo pai, ou você conhecendo um pai, você acha que um pai normal, um pai comum, ofereceria o seu filho ao qual ama em sacrifício? Mas Abraão, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, e ele disse para os seus servos: nós voltaremos de lá. Aleluia. Aleluia. Como é que você responde quando alguma coisa ocorre na sua vida e você não espera? Quando é que você responde quando Deus confronta você? Quando Ele decide tirar aquilo que você mais ama por amor a você? Como é que você responde a Deus? Abraão, ele obedeceu a Deus e ele respondeu com obediência. E a Bíblia diz que no momento que ele foi ofertar aquele menino, a palavra diz que o anjo do Senhor bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão, não faças isso. Porque agora eu sei que você temes a Deus e você não negastes a mim, e nem negastes ofertar o teu único filho. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que Abraão olhou para trás e lá estava um cordeiro para o sacrifício. Deus se manifestou na vida de Abraão com provisão. Quando você adora o Deus Todo-Poderoso, quando você responde a Ele com obediência, Ele responde com provisão. Lá estava um cordeiro para o sacrifício. Importante frisar isso aqui. Abraão, mesmo respondendo a Deus com obediência, ele continuava pecador. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram insuficientes, porque quando ofertado,
eles apenas cobriam o pecado daquele ofertante. Ele não tirava o pecado. Na vida de Abraão, ele estava se portando com obediência, mas havia necessidade que o cordeiro fosse morto, para que o seu pecado fosse coberto. E a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer isso. Tem algumas coisas na sua vida e na minha vida que nós estamos agindo, achando que estamos fazendo para Deus, e Deus não está se agradando. E eu sei que quando eu falo isso aqui, o Espírito Santo, Ele traz à nossa mente exatamente aquilo que nós estamos fazendo, e Deus não está se agradando. Sabe por quê? Porque para Deus, como disse o profeta Samuel a Saul, melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. Melhor é a obediência a Deus do que se portar com indolência. Nós precisamos responder a Deus com fé. Eu sei que na vida de Abraão ele precisou viver muitas incertezas, mas Deus respondeu com provisão. Fique de pé, por favor. Na vida de Abraão, mesmo Abraão tendo uma promessa de Deus, foi necessário que um cordeiro fosse morto no lugar de Isaac. Mas eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que Deus não exigiu de Abraão, que aquele menino fosse morto, Deus fez igualmente por nós. Ele ofereceu o seu único filho para que você estivesse aqui nessa noite, para que você tivesse conhecimento do Deus Todo-Poderoso e do Deus que é provedor na sua vida. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele te introduz na presença do Deus Todo-Poderoso e ele retira o seu pecado. Eu quero perguntar aqui nessa noite, você que entrou aqui nessa casa de oração, você que entrou aqui até conhecendo Deus, sabendo quem Deus é, mas você ainda não fez uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso. Você ainda não fez uma aliança com o único Deus que faz milagres, o único Deus que lá na cruz do Calvário ofertou o seu único filho no seu lugar. Ah, porventura, alguém aqui nessa noite que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Aonde está você que deseja viver por fé? Aonde está você que deseja viver a sua vida em intimidade com o Deus Todo-Poderoso? Aonde está você? Ah, porventura, alguém aqui nessa noite? Eu não vou insistir porque a palavra do Senhor foi pregada. Mas nós vamos fazer uma oração aqui agora. Enquanto nós estivermos fazendo essa oração, é necessário que você tenha a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus sabe quem chegou aqui nessa noite duvidando do poderio dele. Deus sabe quem chegou aqui questionando. Deus sabe quem chegou aqui nessa noite indagando a Deus por coisas que estão ocorrendo. Mas se você chegou aqui nessa noite é porque você tem fé em Deus. E você precisa responder nessa noite com obediência, e Ele vai se manifestar na sua vida com provisão. Eu não sei o que você necessita, eu não sei o que você tem buscado para Deus, mas é um pecado que nós estamos cometendo nos nossos dias. Há águas mais profundas que nós precisamos mergulhar e nós não estamos mergulhando. E eu estou me referindo em relação à intimidade, em relação à presença de Deus. E existem pessoas que estão vivendo os seus dias de forma fria, têm vindo para a igreja por conveniência,
mas não tem se relacionado com o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, se você responder com obediência, Ele vai responder nessa noite, com provisão na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua presença. Pai, nós te louvamos, ó Pai, te louvamos, ó Pai, pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário. Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor intervém na nossa história por amor. Oh Deus, eu te louvo porque algumas coisas acontecem na nossa vida sem a gente entender, ó Pai. Mas o Senhor está fazendo tudo por amor. A tua palavra diz: eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz para vos dar um futuro e uma esperança. Oh Deus, nessa noite eu quero entregar, ó Pai, o meu Isaac, Pai. Eu quero entregar o que tem roubado a minha atenção. Eu quero entregar o que tem roubado, Senhor, os meus recursos. Eu quero entregar, ó Pai, aquilo que eu tenho feito, Senhor, e não tem te agradado, Senhor, e eu te peço nessa noite, responde com provisão. Responde com provisão, Pai. Se manifesta como Pai, Deus de Falabax. O Jeová Jireh, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite. Sinta o Espírito Santo de Deus tocando você aí agora. Sinta Ele tocando na sua dor. Sinta Ele tocando nos seus questionamentos. Ele está respondendo para você agora com amor. Ele está respondendo para você agora. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus das causas impossíveis. É esse o Deus que você serve. O Deus que você serve não mudou. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele está respondendo nessa noite com provisão. Ele está respondendo com provisão nessa noite. Ele pode tocar em alguma enfermidade agora e curar. Ele pode ir lá aonde você não pode ir, aonde as suas lágrimas não vão, aonde as suas palavras não vão, aonde a sua dor não vai. Ele conhece quem você ama. Ele sabe tudo sobre você. E Ele está respondendo com provisão, 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 provisão. Você serve, Ele é o mesmo. Então responda a Ele com obediência. Assim eu agradeço a oportunidade de hoje. Aleluia. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Eu creio verdadeiramente que o nosso Deus vai nos dar uma semana abençoada e surpreendente. Surpreendente. Em meio a essa situação que estamos vivendo,